Deus possa nos abençoar nessa manhã. Temos alguém nos visitando aqui hoje? Temos visitantes? Não? Todo mundo é de casa? Ou os visitantes estão envergonhados? Não, está tudo bem, né? Então podemos falar à vontade aqui, que não tem problema, né? Eu quero dizer para vocês, então, já que nós não temos visitantes, algo que para vocês pode ser vai chocar alguns, sabe? Alguns vão ficar muito tristes, decepcionados. Mas eu queria dizer que, infelizmente, o coelhinho da Páscoa não existe. Eu sei que é triste, né? Mas infelizmente não existe. Então, aqueles ovinhos que você deixou lá para o seu filhinho, essa filhinha, não foi ele que trouxe. Né? Ele já deve saber. Né? Mas a gente sobrevive, né? A gente sobrevive. Graças a Deus. As culturas vão tomando conta. Na verdade, eu até não chamo de cultura, eu chamo de datas comerciais, né? Tudo é data comercial. O judeu não era diferente, não. Fazia um comércio na porta do templo com as ofertas, né? Então, nada de novidade, né? Há muito tempo isso acontece. Então, tudo que é data, né? Por exemplo, o que tem a ver o chocolate com a Páscoa, né? Muita gente acaba não se dando conta disso, mas a Páscoa é uma festa judaica. A Páscoa é uma festa eminentemente, exclusivamente judaica. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, Deus foi específico para eles, olha, coloquem sangue nos umbrais da porta. Então essa história de, não vamos comer carne, só vamos comer peixe, mas de onde que saiu esse negócio, cara? Eles tinham que matar um cordeiro, não era peixe, era um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser assado, e se aquele cordeiro fosse grande demais para a família, tinha que chamar os vizinhos. Me ajuda aqui, porque não pode sobrar nada, tinha que comer tudo. Então, essa regra eu sigo à risca, né? Comer tudo. E aí, era um cordeiro assado, não tinha nada de peixe. O que acompanhava? Antes disso, tiveram que tirar todo o fermento da casa. Então, essa questão, tem também uma festa antes da Páscoa, que é a festa dos pães asmos, que tira todo o fermento. A casa do judeu não pode ter nada fermentado, nada de fermento, nada. Tem que tirar tudo. Tudo isso é uma tipificação, tudo isso tem um significado, né? Não é o nosso tema de hoje, mas é interessante a gente saber, porque isso dá conta de que não havia nada fermentado, nada contaminado, nada que trouxesse memória a algo transformado. Tinha que sair de lá. E sabe o que mais tinha? Ervas amargas. Ervas amargas. Aí, a civilização ocidental comercial transformou em chocolate. Olha só, de ervas amargas para chocolate. Me diz qual é a relação disso. Claro, deve ter, tem um chocolate meio amargo. Que coisa, né? Como transformam, né? E aí essa questão de coelho, que tem todo um simbolismo também de fertilidade, de ovos de Páscoa. Gente, é muito complicado. Mas se a gente for analisar tudo isso, a vida fica tão chata, né? Então eu tenho uma filha também que está saindo da infância, entrando na adolescência. Tudo bem, ganha um chocolatinho, né? Não tem problema, mas é explicado para ela que isso não tem nada a ver com a Páscoa. Ela está tudo bem. Mas e o chocolate? Porque isso está tão impregnado, né? A gente vive numa cultura tão impregnada que tu chega no supermercado, a primeira coisa que tu faz é dar de cara num ovo de Páscoa, né? Por quê? Data comercial. Tem que vender chocolate, tem que vender ovinhos, tem que vender cesto, tem que vender, o comércio tem que acontecer. Então, nada contra comer chocolate, pode comer à vontade, mas entenda que isso não é a Páscoa. Ensine para os seus filhos que isso não é a Páscoa. Isso não é a Páscoa. O verdadeiro sentido, como o pastor Alberto falou, é a ressurreição.
Porque aquele cordeiro que foi morto lá no Egito já apontava para o cordeiro que seria morto. Aquele sangue nos umbrais da porta já apontava para um sangue que seria derramado. Lá, na cruz do Calvário. Também na madeira, né, casualmente. Né? Mas Deus é bom e nós estamos aqui nesse domingo, juntos, graças a Deus. Que Deus possa nos abençoar nesse dia. Amém? E se alguém tiver um chocolatinho, depois também não se constranja, pode dar de presente. Algum aluno não ficou sem a apostila da aula passada? Sim, levante a mão. Então, podem vir aqui, por favor. Duas. Aqui. Aqui. Acabou. Tem alguém com... Ali, ó, ali tem uma ali, ó, Ana. Aí, ok. Alguns estão com a capa ainda do 2022/2, né? Que foi da outra, do ano passado. Mas não tem problema porque só muda a capa, o conteúdo não alterou. Tá bom? Então, hoje é nosso segundo módulo, a segunda aula desse módulo, aliás, né? Teremos mais 2 domingos pela frente. E hoje nós vamos terminar, então, esse assunto de conceitos, da visão do ministério, palavra. Nós falamos na semana passada, recapitulando, né, sobre visão, missão e valores. Então, nós falamos sobre as características de uma visão. Falamos sobre a missão da igreja, né? Falamos sobre valores também. Então, só recapitulando, missão da igreja é aquilo que não vai mudar. A missão da igreja. Mateus lá fala, Mateus 28, sobre ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a missão da igreja é cumprir o propósito, cumprir esse ide. Ou seja, a propagação do evangelho, vidas sendo alcançadas, essa missão não vai mudar, ninguém vai mudar essa missão. Alguém pode chegar assim e dizer, não, mas a missão da igreja é acolher as pessoas. Não, essa não é a missão da igreja. Isso aí faz parte, isso colabora, mas não é a missão, não é o objetivo final. Mas a igreja, ela tem que ser um lugar assim, onde as pessoas se sintam bem. Não, essa não é a missão da igreja. A igreja tem que ajudar os pobres. A igreja tem que receber os imigrantes. A igreja tem que fazer... Tudo isso a igreja faz, mas isso não é a missão principal da igreja. A missão da igreja é a propagação do evangelho. Aí nós falamos da visão. A visão, então, ela é a maneira como a gente... como a gente usa, como a gente trabalha, como a gente caminha para alcançar o objetivo. E a visão, ela pode ser aperfeiçoada, ela sim pode ser aperfeiçoada, pode ser muitas vezes até mudada em alguns aspectos, mas ela jamais vai comprometer a missão. Então a visão é isso, a maneira como nós agimos, ou seja, nós temos aqui um jeito, o nosso culto ele tem um jeito, vou dar só um exemplo para vocês, tá? Nós temos um período de louvor e adoração e depois disso a gente começa a orar pelos pedidos e a gente depois também automaticamente já parte para a parte das ofertas, amém? É isso que a gente está acostumado, né? Porque nós entendemos assim, que o ato de ofertar também faz parte da adoração, faz parte do nosso culto. Mas você pode chegar num lugar em que na própria cadeira ali já tem um envelopezinho e você deposita ali o seu dízimo, a sua oferta e pronto, e deixa ali. Ou deposita num gasofilácio, num lugar reservado, e durante o culto não é falado nada sobre ofertas. Ou você pode chegar num lugar onde o culto todo é uma oferta. Né? Não, vamos parar por aí, né? Então, são maneiras, sabe,
de ser, e a gente não está aqui para dizer que alguém está certo, que alguém está errado, não, longe disso. Longe de nós esse tipo de julgamento. Mas nós queremos tratar e fazer aquilo que nós somos orientados e aquilo que nós aprendemos. Aquilo que nós entendemos como culto, aquilo que nós entendemos como algo que vai honrar a Deus. Isso chama-se visão. Pode ser mudado? Pode. A gente pode fazer oferta no final. A gente pode fazer oferta no início. Não tem problema nenhum. Isso não vai alterar o quê? A missão. Nós falamos também sobre valores. E os valores são o quê? Um conjunto de normas, de regras, um conjunto de ideias que compõem a normatividade, o dia a dia. E esses valores para nós, eles estão contidos todos na palavra de Deus. Então nós temos missão, visão e valores. Os valores estão contidos na palavra de Deus. São valores culturais? São. São valores morais? Com certeza. São valores espirituais? Também são. E são valores eternos, porque estão contidos na palavra de Deus. Então, esses valores também norteiam aquilo que a gente chama de missão, visão e valores. Então, só recapitulando aqui o que a gente falou na semana passada. Então, para quem está com a apostila, a penúltima página fala sobre os pilares fundamentais da visão. Salmo 11, versículo 3 diz assim: se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Uma pergunta, né? Uma pergunta até retórica, né? Vamos dizer, né? Se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? Ou seja, está falando esse salmo de fundamento. Está falando esse salmo de algo que é a base, de algo que sustenta. O fundamento é isso, ele sustenta. E sabe o que é mais interessante na questão do fundamento? Que quando Paulo fala que ele lançou o fundamento como sábio construtor, e nós sabemos de que fundamento ele estava falando, ele estava se referindo ao próprio Cristo como fundamento. Paulo, quando lançou esse fundamento, ele estava já imaginando, pensando, o que será que seria construído em cima desse fundamento. Nós podemos fazer um exercício, né, de criatividade e tentar imaginar o que Paulo pensou naquele momento. Será que ele teve um flash? Será que ele teve assim, um insight, como se diz, do que seria a igreja hoje? É muito diferente do que era naquela época, né? Muito diferente em estrutura, muito diferente em formato e, com certeza, muito diferente na sua liturgia, naquilo que se foi adotando, né, como norma no culto. E eu fico imaginando se Paulo pudesse dar um pulinho, sair daquele tempo e dar um pulinho hoje num dos nossos cultos aqui, o que ele diria? O que Paulo diria? Alguns iam dizer, não, ele ia mandar as mulheres ficarem quietas. Não, ele ia dizer que todo mundo ia ter que cortar o cabelo. Não, ele ia dizer isso, ia dizer... Não, a gente não sabe o que Paulo iria dizer. Ou ele ia dizer, mas isso aqui é uma igreja? Aí, uma coisa eu tenho certeza que Paulo ia fazer. Ele ia ficar lá num cantinho, escondido, ia ouvir o que estava sendo pregado. Com certeza, ele já ia estar prestando atenção na letra das músicas. Aí ele já ia encontrar muito material para questionar se é uma igreja ou não. Mas a parte que ele ia prestar atenção seria na ministração da palavra. Aí ele ia poder fazer um balanço, ele ia poder fazer uma verificação de que fundamento estava sendo trabalhado, o que estava sendo construído em cima desse fundamento. E aí Paulo poderia dizer,
essa igreja é uma igreja fundamentada ou não. E a ideia do fundamento ela é tão interessante que se você tem algum conhecimento de edificação ou de construção, tem construções inteiras que são comprometidas na sua integralidade, ou seja, tem prédios que têm que ser derrubados por causa de uma falha na fundação. A fundação é a parte que menos aparece, é a parte que eu trabalhei um tempo, a minha família era uma família de construtores, o meu tio era construtor, o meu irmão mais velho, então o meu primeiro emprego, entre aspas, com 13 anos de idade, eu descarreguei um caminhão de 50 sacos de cimento. E aí eu lembro que eu fui pegar um cimento, botei na cabeça e o saco de cimento rasgou e eu... Sacanagem, não me avisaram que não era assim que pegava o cimento, né? Mas acontecia. E a parte mais demorada da construção era o fundamento. Por quê? Porque tu cava e faz toda a marcação. Vai lá o engenheiro, o arquiteto, diz, tem que ser assim, tantos metros para cá, tantos metros para lá. E a planta da obra é toda marcada daqui, dali, a profundidade. E em algumas construções, eu trabalhei com construção de casas, mas algumas construções maiores, quanto maior a construção, mais profundo tem que ser o fundamento. Então, quando você passa por um canteiro de obra, tem aquele barulho do bate-estaca, né? Aquele tem, um ferro que vai batendo, tem, vai batendo. Aquilo é o fundamento, aquilo ali é onde vai fundamentar. E é a parte que menos aparece. Porque depois da casa pronta, ninguém vai dizer, puxa, que alicerce lindo esse, que fundamento lindo. Porque não enxerga. Mas se aquele fundamento tiver torto, tiver com rachadura, tiver fraco, o que vai acontecer com aquela casa? Ela vai cair. Ela vai ser destruída. E não são poucos os exemplos disso. Recentemente, um morador de um condomínio de alto padrão, um condomínio Alphaville, se não me engano, acho que é lá em São Paulo até, ele filmou, porque ele é vizinho do terreno do lado, e ele estava filmando, porque ele fez várias reclamações de um fundamento que foi feito ali, de um muro, que foi feito para a divisão do terreno, e ele filmou e disse, olha, eu já reclamei várias vezes, e aquele muro começou a sair um pouquinho d'água, assim, e ele foi filmando, e aquele vazamento d'água foi aumentando, daqui a pouco aquele muro veio abaixo. Aquele muro entrou assim no pátio dele, inundou a piscina dele, fez uma destruição, um muro mal fundamentado. Caiu, veio abaixo. Prédios inteiros caem por causa de falha no fundamento, na construção. E isso é tão importante que a nossa vida espiritual, a nossa vida como igreja, ela tem que ser fundamentada. Ela tem que ter um fundamento forte, um fundamento firme, para que não venham as intempéries e venham a destruir essa construção. Você já leu isso em algum lugar também, né? Jesus também falou sobre isso, sobre os fundamentos. Não construa na areia, construa na rocha. Por quê? Por causa do fundamento. E o que é o fundamento? A palavra. O próprio Cristo. Porque nós vamos considerar que a Bíblia fala que no princípio ele era o quê? O Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo, o que é o Verbo? É a palavra. Então, quando nós estamos nos alimentando, quando nós estamos lendo a palavra, quando nós estamos, nos consolidando e nos fundamentando, nós estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele, cada vez mais resilientes, cada vez mais resistentes às intempéries que possam vir por aí. E não existe outra maneira.
É conhecendo esse fundamento, é estando fundamentados que nós vamos poder resistir. Por isso que é tão importante a gente poder sentar e estudar a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Bom, gente, então dentro de todo esse conceito de visão, missão, de valores, nós temos um jeito de ser e nós temos uma visão. E aqui fala, os pilares fundamentais que norteiam a nossa visão como ministério são 3. Embora eu até acho que tem um 4º elemento ali, mas que também ele faz parte do nosso jeito, sabe? Que foi acrescentado. Então, é palavra, louvor e adorações e missões e evangelismo. E dentro desse braço de missões e evangelismo, nós temos um trabalho muito forte também de ação social. Que pode-se dizer que também é uma visão que nós temos. Podemos afirmar isso. Então podemos falar também sobre isso. Por quê? Porque não é somente conceito, nós trabalhamos com ação social, com assistência social. Ah, mas então a igreja ela é assistencial. Essa não é a nossa missão. Então entenda, essa não é a missão da igreja. Mas isso faz parte da nossa visão. A ação social vai abrir o caminho para que a pessoa seja alcançada pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Esse é o propósito da ação social. Então ela é um meio para se chegar ao fim, mas não é o fim em si mesmo. Amém? A gente vai falando, né? E a gente está acostumado no culto, assim, mas como é um culto que é misturado com a nossa escola de servos, então se vocês tiverem alguma pergunta, tiverem algum questionamento, fiquem à vontade, né? Pode levantar o braço aí, queria perguntar tal coisa. Menos a Laura lá que está sem camisa. Veio de pijama aqui no culto. Vocês não estão vendo, né? Ela está com uma camisa. Fica em pé aí, Laura. Fica em pé aí. Por favor. Aí, ó. Está vendo? Tomar até uma água. Amém. Então, dentro dessa visão, vou explicar para vocês como nós chegamos a essa, como nos foi herdado essa visão. A nossa igreja, até o final da década de 80, era uma igreja batista tradicional, da Convenção Batista Brasileira. Era uma igreja filiada à Convenção, só que a igreja ela foi renovada pelo Espírito Santo, a igreja teve esse avivamento e, gentilmente, ela foi convidada a se desligar da convenção. Porque na convenção batista não se admite um culto onde as pessoas batam palma, onde as pessoas dancem, onde as pessoas cantem efusivamente, onde as pessoas se expressem, não. E como quando Deus nos toca e Deus nos aviva, a gente faz tudo isso, então é incompatível, né? De certa forma, então, a gente foi convidado a se retirar. Bom, a igreja ficou um tempo sendo liderada por presbíteros, por diáconos, que na Convenção Batista, a Igreja Batista tem presbíteros, diáconos, enfim. Então, que depois esse presbítero foi também consagrado a pastor Mauri Silva, foi quem estava liderando. Ele já faleceu. E no final ali da década de 80, então, Deus enviou para a igreja o pastor Gessé. O pastor Gessé também, infelizmente, já faleceu em março de 2006. E o pastor Gessé, um homem com uma visão já expandida, um homem com uma experiência com Deus também avivado, um homem muito fundamentado, muito conhecedor da palavra, um mestre da palavra, mas um homem também, ao mesmo tempo, um homem muito, muito avivado.
E Deus deu uma estratégia, Deus deu uma visão para ele. A primeira visão que ele teve, a primeira orientação que Deus deu para ele era que a igreja não fosse mais gerida por departamentos, ou por eleição, ou por isso, ou por comissões, mas que ele chamasse os líderes, chamasse lá quem estava na liderança, os presbíteros, os diáconos, e formasse um presbitério. E esse presbitério era quem iria dar e apontar o caminho para a igreja. Então ali surgiu a ideia do presbitério, do conselho, em que ele era o presidente, mas tinha várias pessoas ao seu redor, também como a igreja primitiva. Esse é o modelo mais próximo da igreja de Jerusalém ali. A igreja primitiva tinha ali o conselho dos anciãos, tinha ali o conselho dos apóstolos. Então, é um modelo que nós entendemos como mais aproximado da igreja primitiva. E entendemos também que esse é um modelo que nós adotamos já há muito tempo, e hoje nós temos a forma de conselho para administrar a igreja. E nós não estamos dizendo aqui que nós somos os donos da verdade, então, se existem outras formas de governo de igreja, não tem problema nenhum, desde que não comprometa a missão da igreja. Bom, diante disso, Deus também deu para ele uma direção para que fosse dado mais ênfase à palavra, ao louvor e adoração, e missões e evangelismo. A palavra, porque a palavra faz parte do nosso culto, ela toma tempo e é a parte importante do culto. O louvor também. O louvor também é a parte importante, porque há uma complementação nisso. E missões e evangelismo, porque Jesus deu um id, Jesus deu uma ordem. Vão, preguem o evangelho. E nós entendemos missões, não somente aquela pessoa que viaja lá para uma tribo nunca alcançada e vai pregar o evangelho, nós entendemos como missões, mas nós também entendemos como missões aquela pessoa que vai ali na Asa Branca, ali, sabe, pregar também o evangelho. Isso também faz parte de um chamado. Até porque a palavra missionário, você pode revirar a Bíblia de capa a capa, você não vai encontrar. Ela não está relatada na Bíblia, a palavra missionário. O que mais aproxima dessa palavra, é a palavra apóstolo, que significa o enviado, o mensageiro. É o que mais se aproxima da palavra missionário, na ideia e no conceito de ir e cumprir uma missão. E a palavra que Jesus disse, ide, é uma palavra interessante também. Porque quando Jesus fala ide, essa palavra, traduzido do grego, é a palavra poreutentes. Essa é a palavra grega, poreutentes. E ela significa, assim, um dos significados dessa palavra, o mais usual, é fazer enquanto vai. Ou seja, é ir fazendo. Esse é o id, é ir fazendo. Isso dá a ideia de que eu não devo esperar ir para algum lugar para fazer, eu devo fazer onde eu estou. Então, algumas pessoas ficam dizendo, puxa vida, como eu queria pregar o evangelho lá na Espanha, como eu queria pregar o evangelho na França, na Inglaterra. Quando eu chegasse nesses lugares, eu ia abrir a boca e pregar. Mas, se tu não faz aqui, tu vai fazer lá? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se a pessoa não faz esse trabalho aqui, onde as pessoas estão chegando, olha que coisa louca, nós nem precisamos ir lá fora, porque as pessoas chegam na igreja, as pessoas vêm para a igreja. Mas se eu não transmito essa palavra, se eu não prego, se eu não falo, como diz o texto lá de Romanos, como ouvirão se não há quem pregue?
E nós já fomos enviados, né? Então, palavra, louvor e adoração, missões de evangelismo e ação social são os pilares da nossa visão. Bom, vamos ver aqui a palavra em 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, de 1 a 2. Então aqui, o comentário desse texto é que um dos fundamentos centrais do nosso ministério é a centralidade da pregação na reunião congregacional, sem desconsiderar os outros aspectos do culto. A pregação é o grande meio escolhido por Deus para proclamar o evangelho aos homens e nutrir a fé dos filhos e filhas de Deus, pois, como disse o apóstolo dos gentios, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos 10, de 13 a 15 e 17. Então nós vemos que a palavra de Deus, a exposição das Escrituras é a parte fundamental e central do nosso culto. E nós fazemos todo o possível para que isso seja mantido, para que isso seja algo comum em nosso meio, de que a palavra de Deus seja pregada de acordo com a sua integralidade naquilo que ela foi escrita. Então, você pode até ter uma ideia de que, mas teve um culto aí que foi falado uma coisa aí que eu não concordei. Não, mas teve um culto aí que foi falado um negócio que eu acho que não está dentro da palavra. Eu quero dizer para vocês que isso pode acontecer. Eu já devo ter falado muita bobagem. E é impressionante que quanto mais a gente vai estudando a palavra de Deus, e quanto mais a gente se propõe a conhecer a palavra de Deus, mais a gente entende que a gente não sabe nada. Isso aí é um exercício de desconstrução. Então eu já devo ter falado muita bobagem. Mas a gente procura sempre nos basearmos na palavra de Deus e naquilo que ela diz. E não é raro de que nós ali no presbitério, às vezes a gente está atento ao que está sendo pregado e atento ao que está sendo falado. E muitas vezes, e não poucas, nós mesmos, uns com os outros, já chegamos, olha, isso que tu falou ali, eu acho que não está batendo. Acho que ali, eu acho que é assim, assim, assim. E a gente, algumas vezes, não, de fato, acho que foi um equívoco e tal, e nós temos essa liberdade. Por quê? Porque nós prezamos pela palavra de Deus, e nós zelamos pela palavra de Deus. Aleluia. Você dá graças a Deus por isso? Então, eu, pelo menos da minha parte, digo para vocês que se vocês me pegarem falando qualquer bobagem aí, qualquer coisa que você acha que não está de acordo, pode vir falar comigo, não tem problema nenhum. E eu também estou pronto a rever meus conceitos e minhas opiniões, até porque nossos conceitos e opiniões não são de valor algum. Porque o que vale é a palavra de Deus. Mas aí tem um ponto interessante. Sabe? Uma coisa que muitos até usam dessa liberdade para enganar as pessoas. Porque, sabe por que muita gente não vem falar com a gente, não vem perguntar? Porque não sabem. Porque eu só posso questionar algo que eu já estudei antes, ou que eu li antes, ou que eu conheci antes. Mas se eu não leio, se eu não estudo, então qualquer coisa vai me servir. Então, por um lado, existe a responsabilidade dos pregadores, daqueles que pregam a palavra, existe. Mas, por outro lado, existe a responsabilidade de quem está ouvindo. De conhecer a palavra. Conhecer a palavra de Deus não é somente para os pastores, para os líderes, para aqueles que pregam. Não, é para todos.
Conhecer a palavra de Deus é para você também. Ah, mas eu não faço nada, eu só... não existe não fazer nada. Até em reunião de condomínio você pode falar a palavra de Deus. No seu almoço de domingo com a sua família, você pode usar a palavra de Deus. Você pode falar da palavra de Deus. Lógico, você não vai sair pregando, senão ninguém mais vai na sua casa lá, né? Deixa as pessoas, né? Mas existe um momento, aquele momento que Deus concede, que você pode falar a palavra de Deus. Mas você vai falar se você conhecer, se você tiver base. Porque muita gente também não evangeliza e não prega a palavra de Deus, porque não se sente seguro de falar, porque não sabe se aquilo é verdade, porque na verdade ela mesma no seu coração já não tem segurança daquilo. Amém. A última página ali, que eu espero que a gente termine hoje, em nome de Jesus, porque no domingo que vem temos outro assunto. Sua centralidade da palavra se evidencia em muitas áreas, mas especialmente no culto congregacional, sendo a manifestação mais visível e concreta da igreja. É aquilo que eu falei para vocês. Se o apóstolo Paulo viesse aqui, ele ia se ligar no que está sendo pregado, porque ali vai definir a identidade da igreja. Em virtude de sua importância capital, a Bíblia precisa ser estudada, interpretada e ensinada. Daí a tremenda ênfase dada ao púlpito e à pregação na vida da igreja. Tanto assim que os nossos pastores são separados no ato da consagração ao ministério da palavra. Ou seja, é o primeiro ministério, nosso ministério primordial, primário, é o ministério da palavra. Amém. Em Atos, capítulo 6, versículo 4, diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Em Atos 6, ali, quando os apóstolos estavam querendo se dedicar mais ao ministério da palavra, à oração, ali foram instituídos os diáconos, que eram aqueles que auxiliavam. O diáconos, do grego, literalmente significa garçom, aquele que serve uma mesa. Porque naquele tempo existia lá uma contenda de que na hora da ceia, na hora lá da celebração, algumas viúvas estavam sendo esquecidas, algumas viúvas lá de alguns irmãos gregos e outros menos favorecidos estavam sendo esquecidos na hora de servir, e havia uma grande confusão, e os apóstolos disseram: olha, a gente não pode se preocupar com isso, gente. A gente não pode dar conta disso e ainda se dedicar à oração, ao estudo da palavra, porque eles estudavam a palavra, eles tinham as escrituras para serem expostas. Não era como é hoje, mas eles tinham a lei, os profetas, os escritos, as cartas. Eles tinham que se dedicar à oração para poder ter o que falar para as pessoas. E eles disseram: então vamos escolher dentro do povo homens fiéis, conhecedores da palavra, cheios do Espírito Santo, para que ajudem. E seriam os diáconos, que iriam lá ajudar, servir e tal, enquanto eles se dedicavam à oração e o ministério da palavra. Então, gente, quando você passa, tá? Vou fazer só um parênteses. Quando você passa pela sala do pastor e ele está ali sentado, lendo, estudando, você pode pensar assim: ah, vou lá conversar, vou lá jogar a conversa fora lá com ele, porque não está fazendo nada mesmo. Não é o primeiro pensamento que tem. Ah, os pastores estão ali, tudo. Ficam o dia inteiro ali tomando cafezinho, conversando. Gente, quando um pastor está ali, sentado, lendo, ele está trabalhando. Ele está se dedicando, ele está buscando uma palavra para vir aqui falar para vocês. Ele está se dedicando, ele está pensando, ele está recebendo de Deus.
Ele está ali se preparando para chegar aqui e não falar bobagem. Mas a gente quer que o pastor aconselhe de manhã à noite, não tenha nem tempo para a família, e que ainda trabalhe, porque tem que complementar o sustento, e depois, chegando no domingo, ainda tem que pregar que nem o Ed René. Só um exemplo, né? Não estou dizendo que a gente tem. Mas sabe? Chega a ser meio incongruente, né? Porque, puxa vida, eu exijo tanto, tanto, tanto. É uma igreja que demanda, demanda, demanda. Mas então, quando você percebe isso, sabe? Quando a gente sai num retiro, quando a gente vai para um retiro, a gente não vai para o retiro jogar futebol, até porque ninguém joga nada mesmo. A gente não vai para jogar futebol, não vai para comer churrasco, embora tenha ali a comida também, né? Tem que ter comida, né? Tem que ter comida. Mas a gente vai lá principalmente para entender o que Deus quer para a igreja. Para ouvir de Deus o que Ele quer para a igreja, o que Ele quer para a nossa vida, para a sua vida, para que a gente possa desenvolver a missão que Ele deu para nós. É isso que nós fazemos, esse é o intuito. Então, o ministério da palavra é o exercício da pregação para a proclamação da palavra de Deus, que é decisiva para a fé do cristão, já que possibilita o acolhimento livre do anúncio salvífico da pessoa de Cristo. Poxa, isso aqui ficou bonito, né? Exercício da missão profética, olha aí. Gente, a gente escreve e depois fica... Então, o acolhimento livre do anúncio salvífico da pessoa de Cristo, acolhimento esse possibilitado pela atuação do Espírito Santo, porque nós cremos que em tudo isso nós temos que ser direcionados e inspirados totalmente pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É pela pregação da palavra que todos podem ter acesso à fé e à salvação, chegando a conhecer o Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo que o Pai enviou. É o exercício da missão profética da igreja através do Espírito Santo, por meio do qual a viva voz do Evangelho é proclamada a todo o corpo de Cristo, e por meio deste, testemunhado ao mundo, e introduzindo os crentes na verdade total, e neles fazendo permanecer as Sagradas Escrituras com toda a sua riqueza, ou seja, ela é transmitida para que a igreja transmita. Eu transmito para transmitir, e aquele que ouve a transmite, e aquele que ouve transmite, e o que ouve do que ouviu, e o que transmitiu transmite, ou seja, é assim que a palavra de Deus chegou até nós. Nós somos receptores e transmissores. A pregação, ela é essencialmente expositiva e doutrinária, sendo sempre inspirada pelo Espírito Santo, visando o ensino de maneira profunda e sistemática, devendo também ser uma pregação experimental e prática, estando ligada à experiência do pregador e contendo instruções para a vida diária dos ouvintes. É, portanto, ao mesmo tempo, um exercício intelectual e espiritual, requerendo, portanto, um tempo de preparo, estudo sério e oração e comunhão com Deus. Ou seja, o que eu falei para vocês, a palavra, ela é preparada. Quando vocês recebem aqui a palavra de Deus, vocês estão recebendo algo que foi preparado. Algo que Deus já ministrou no coração e na vida daquele que recebeu. E que vai sendo pregado como algo rico, algo que vai edificar a sua vida. Algo que vem de Deus para lhe fazer, para lhe confrontar muitas vezes. Muitas vezes ela confronta, muitas vezes ela nos deixa inseguros, ela nos deixa desconfortáveis, porque esse também é o papel da palavra de Deus. Porque ela expõe a nossa escuridão, ela expõe a nossa fraqueza, o nosso pecado, a nossa humanidade. E esse é o papel da palavra de Deus. Eu fico preocupado quando às vezes eu recebo as pessoas no integração e a pessoa vem do mundo, a pessoa vem a primeira vez na igreja e diz assim, puxa vida, aqui eu me senti muito bem. Eu fico pensando, o que ela quer dizer com isso? Será que ela quer dizer que ela não foi confrontada no seu íntimo e ela se sentiu bem por isso? Ela pensou, puxa vida, aqui eu posso ser eu posso
ir para a balada, eu posso ir para o barzinho, eu posso fazer tudo que eu faço, eu posso me drogar, e eu me sinto bem. Então eu vou ficar aqui porque eu me sinto bem aqui. Será que é isso? Ou será que a pessoa deveria dizer assim, eu vim aqui porque aqui eu fui confrontada com o meu pecado. Porque aqui Deus mudou a minha vida e aqui eu sei que é o meu lugar. Eu vim aqui porque eu não ouvi aquilo que eu queria ouvir, eu ouvi aquilo que eu precisava ouvir. E a palavra de Deus, ela faz isso. E por isso, sabe, esse tempo que a gente gasta um tempo. E aqui também eu vou falar sobre algo aqui, para a gente estar chegando já no final, né? No último parágrafo lá. Que diz assim, tanto quanto no ministério de louvor, o ministério da palavra não tem uma liturgia rígida e uma definição antecipada dos temas e assuntos abordados. A orientação da mensagem a ser pregada no culto é dada pelo Espírito Santo no conduzir da reunião, através do discernimento espiritual dado pelo próprio Deus, pois é Ele quem fala por meio dos homens. De maneira prática, isso é desenvolvido a partir do compartilhar de mensagens na reunião do presbitério, entre aspas, prática denominada por colocar a palavra no óleo. Ali, reunimos em oração em comunhão e oração, os pastores, os obreiros, expõem o conteúdo da mensagem que o Espírito Santo tem ministrado em seus corações, colocando-se à disposição para compartilhar com toda a igreja em momento oportuno, conforme a direção do Espírito Santo, cabendo ao pastor que estiver dirigindo o culto, o discernimento espiritual e a decisão a respeito do conteúdo e da pregação a ser exposta naquele culto. Vou traduzir para vocês o que eu acabei de escrever. A gente tem uma expressão que já desde lá do tempo do pastor Gessé chamava palavra no óleo. O que é isso? A palavra no óleo é quando o culto começa e os pastores, vocês podem ver que no início do culto nós não estamos aqui. Nós estamos reunidos ali na salinha do presbitério. E o que a gente faz lá? Ficar matando o tempo? Não. Ali, enquanto o culto está acontecendo, a gente está colocando ali as palavras que tem à disposição. Então um pastor chega ali e diz assim, olha, eu tenho uma palavra aqui que fala sobre o sangue de Jesus. E o outro pastor diz assim, eu tenho uma palavra que fala sobre o amor de Deus. Um outro pastor diz assim, e eu tenho uma palavra que fala sobre comunhão. E aí cita o texto, faz um preâmbulo ali, e a gente está, amém. Então nós temos 3 palavras que podem ser ministradas. O pastor que está na condução do culto, então ele vai discernir qual daquelas palavras que vai ser ministrada. E muitas vezes, depois que a gente ora, a gente pede para Deus e a gente sobe para cá, a gente nem sabe quem vai pregar. A gente não sabe. Por quê? Porque nós estamos ali aguardando a direção, o mover do Espírito Santo. E muitas vezes, quando a gente está aqui no período do louvor, daqui a pouco o louvor, sem saber de nada, porque não começa a cantar, pelo sangue de Jesus. Aí você vai, puxa vida, tem uma palavra ali que fala do sangue de Jesus. E aí começa a ser direcionado, então nós entendemos, olha, a palavra que Deus quer ministrar hoje é sobre o sangue. Então aquela palavra vem e ela fecha direitinho com o que está sendo cantado, com o que está sendo aqui proferido na hora do louvor, e aquela palavra vem e é aquilo que Deus queria naquela noite. Esse é o nosso famoso palavra no óleo. Não tem mistério nenhum, né? Uma maneira que a gente adotou. Muitas vezes também Deus, ele fala de várias maneiras, tá? Deus fala de várias maneiras. Então tem pastores, por exemplo, na semana que vem, nós vamos estar recebendo aqui o pastor Mauro da Assembleia de Deus. Então a gente já sabe que naquele dia, ninguém vai botar a palavra no óleo, porque já tem alguém definido para pregar. Isso quer dizer que o Espírito Santo não conduziu? Não, não quer dizer. Isso quer dizer que o Espírito Santo já nos revelou antes quem vai pregar. Por quê? Porque nós não estamos presos a um método, não estamos presos a algo que não.
Tem que ser assim. Não. Subiu a placa aqui de 5 minutos. Estou de frente aqui, pastor Alberto. A gente tem essa questão, a gente controla o horário, viu, gente? Como respeito a vocês também. Então isso, sabe? Isso é o mover, esse é o sentido, essa é a maneira como a gente faz. Ah, as outras igrejas que não fazem assim estão erradas? Não. Esse é o nosso jeito, gente. Esse é a nossa maneira, o nosso DNA, que nós já fazemos isso há tanto tempo. Podemos mudar? Claro que podemos. Claro que podemos. Basta o Espírito Santo nos conduzir. E é assim que nós aprendemos. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta? Quer perguntar? Pode perguntar agora. Loizinho, tu que é militar, né? No quartel o sargento perguntava, dúvidas? Então há dívidas. Se não há dúvidas, há dívidas. Então aquilo que você não tem dúvida, você agora é devedor disso que você aprendeu. Amém, gente? Vamos nos colocar em pé. Vou chamar aqui o Samuel e a Fran para a gente cantar um último cântico aqui. Aleluia. Glória a Deus, né? Espreguiça aí, te prepara. Vamos cantar ao Senhor para a gente estar encerrando esse culto aqui.